um a cada 2 dias, tá? Uma criança ou adolescente é vítima de violência sexual aqui na Paraíba. É um dado, é triste, infelizmente. Deixa a gente entrar nesse assunto aqui agora. Deixa a Anne Gomes trazer com a gente aqui esse assunto aqui agora. Anne, é um dado perturbador, né? Que a gente olha assim, será que isso acontece mesmo aqui na Paraíba? Esse montante, essa estatística existe, Anne Gomes? Erli, se a gente for falar da estatística nacional, meu Deus, aí é que é muito pior. Mas é verdade, e acontece e muito. Agora é hora de assunto sério aqui no Povo na TV. 18 de maio é o dia, além, né, da gente ter um dia aí para comemorar tantas e tantas datas. 18 de maio é um dia de luta, que é o dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós aqui na Paraíba temos o Disque 123, que se soma a um serviço que é nacional, que é o Disque 100, e diariamente são inúmeros registros, inúmeros pedidos que chegam e, infelizmente, violência sexual e todo tipo de abuso que você imaginar contra as nossas crianças e jovens é realidade. A gente vai conversar agora com a Francisca Fernandes. Ela é diretora do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social aqui da Paraíba. A gente estava fazendo aqui uma revisão dos dados. Não vou me apegar aos números, Erli, mas eu quero chamar a sua atenção para você que está em casa, porque muitas vezes, assim como na violência contra a mulher, a gente acha, né, Francisca, que é uma obrigação da família, de uma pessoa que está mais próxima, mas todos nós precisamos estar atentos a esse tema e é dever de todo cidadão cuidar e proteger das nossas crianças. E aqui a gente tem um serviço muito forte em relação a isso, né, Francisca? Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV Tambaú. Hoje realmente é um dia importante, um marco, né, em defesa e proteção de crianças e adolescentes do nosso estado. Nós convocamos a sociedade para se mobilizar, né, nessa campanha do 18 de maio, que traz aí como foco, né, estamos em desenvolvimento, proteja-nos. O Estado assume aí seu compromisso nessa proteção à infância e à adolescência que estão sendo vitimizadas pelo abuso e a exploração sexual. Então, é um crime hediondo, né? Uma violação desse nível é uma coisa que nos traz, assim, nos impacta estarmos ainda vivenciando esse tipo de violação contra crianças e adolescentes, e nós, com essa campanha, né, estamos convocando toda a sociedade para que se mobilize, que se pronuncie, né, contra esse tipo de violência. O objetivo é a gente evitar, é claro, que o crime ocorra, mas o Estado ele tem toda uma rede para dar suporte a essas vítimas desse crime. Isso mesmo. Então, o Estado da Paraíba aqui, a partir da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, nós temos alguns serviços. 123 é um canal de denúncia, onde toda a população deve se dirigir, fazer ligações, mantendo seu anonimato, para denunciar esses casos. E também nós temos aí uma rede de atendimento, né, distribuída aí no estado. São 26 CREAs regionais, onde é nesses espaços, nesses equipamentos que a população deve se dirigir também sendo vítima dessa violação de direitos. Então, são 26 CREAs regionais e 77 CREAs municipais. Os CREAs são os centros de referência especializado, né, de assistência social, que tem como um dos focos o atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violação de direitos, e dentro dessa violação nós temos aí uma das piores, que é o abuso e a exploração sexual. Então, esses serviços são a porta de entrada nos municípios, né, dessas famílias e também de crianças e adolescentes vítimas, né, dessa violência. Então, o canal, a porta de entrada são os CREAs nos municípios. A partir dessa entrada nesse serviço é acionada toda a rede, né, conselhos tutelares, Ministério Público, delegacias especializadas. Então, toda essa rede ela é envolvida no sentido de garantir a proteção dessas crianças e punir os responsáveis por este crime. Então, vamos reforçar, Disque 123 para qualquer tipo de denúncia, Disque 123. Perfeito. 123, ele consegue, né, notificar
contabilizar todos esses casos e, a partir dessas notificações, também subsidiar as secretarias, né, de estabelecer ou de ampliar políticas públicas no sentido de enfrentamento a esse tipo de violação. Francisca, muito obrigada. Não é um trabalho fácil, né, Erli? É um trabalho muito difícil porque envolve primeiro uma criança, um jovem, um ser indefeso, diante de um crime tão chocante, tão bárbaro e, infelizmente, tão presente. A pandemia, inclusive, realçou em alguns aspectos esse tipo de crime, né, Francisca? Isso mesmo. Então, a pandemia tem aí identificado um aumento dessa violação de direitos, né? Tendo em vista a permanência, né, dessas crianças no espaço doméstico, tendo em vista as escolas, né, fechadas. Então, nem sempre o espaço doméstico é um espaço de proteção, é um espaço saudável, né? Desejamos que seja assim sempre, mas, infelizmente, isso não é real para todas as crianças e adolescentes do nosso país. Então, a pandemia, né, trouxe mais uma dessas consequências nefastas, né, para a criança e adolescente, e a gente tem, né, de estar firmes e fortes combatendo isso, sensibilizando a sociedade, fortalecendo os serviços, a rede de atenção, de modo que esta situação ela seja de fato erradicada em nosso país, em nosso estado. Então, é um sonho, viu? Parece um sonho, mas a gente precisa seguir firme nessa luta. Francisca, muito obrigada. Erli, só para devolver para você e para conscientizar ainda mais o pessoal de casa, eu sei que toda casa deve ter uma criança. Eu tenho 2, você tem seus 3 meninos, todo mundo aí em casa deve ter uma criança, um rapazinho, uma mocinha. Imagina, olha para essa criança da sua casa e imagina, só imagina alguém violentando, alguém maltratando, alguém batendo nessa criança. É isso que acontece. E é isso que a gente precisa combater nesse 18 de maio. Tá bom, Erli? Recado tá dado, diz que 1, 2, 3. Eu volto com você. Obrigado, Anne, né? Com a precisão da Anne Gomes, diz que 1, 2, 3. Estatisticamente falando, percentualmente falando, infelizmente o que eu vou dizer aqui, que é grave, né? Grande percentual desses abusos acontecem dentro de casa. Dentro de casa, grande percentual desses abusos, tá, contra crianças e adolescentes, infelizmente, acontecem dentro de casa. Onde a criança deveria ter a proteção, onde a criança deveria se sentir segura, mas é onde acontece, estatisticamente falando. Dentro de casa. Você, pai, mãe, seja vigilante. Dentro de casa. Conversa com seu filho. A criança, quando ela mudar o hábito dela, né, durante o dia, ficou mais calada, tá mais arisca, conversa com ela. O pai de verdade, a mãe de verdade, aquele que cuida todos os dias, sabe, em olhar para a criança, sabe se ela tá diferente, tá? 12h33 agora, deixa eu falar para você aqui, chega para cá.